Nós estamos aqui com mais um Conversa de Sofá e você, como sempre, é a pessoa mais importante para nós. Lembre de deixar o seu like, fazer o seu comentário, porque eu faço questão de ver o seu comentário, de responder, porque é você que faz a diferença. E hoje nós estamos aqui com o missionário Alex. Ele é um missionário lá na divisa do Piauí com Pernambuco, e nós somos colaboradores deles, porque eles trabalham no sertão brasileiro, e sempre você fica querendo saber como que é o trabalho no sertão do Brasil, e hoje vai ser um dia muito bom para você ver o que o nosso Brasil tem de necessidade nessa parte de missões. Ele mora e trabalha na Serra do Inácio. Não sei se você já viu falar neste lugar, mas vai ser muito interessante então. E hoje nós vamos contar também com a contribuição do pastor Kiko, ou pastor Cristiano, como você preferir, porque ele é a pessoa que é o ícone nosso em missões, e é ele que faz todos esses contatos. E você então vai hoje ter uma conversa de sofá diferente. Eu vou me ausentar para que eles dois possam conversar tranquilamente a respeito do que é este trabalho ali naquele lugar. Mas eu estou aqui também, não aparecendo, mas participando e fazendo questão de que você esteja muito ligado conosco. Ô, gente, alegria demais, privilégio demais continuar hoje esse programa Conversa de Sofá, com a presença do Alex e da Leide, que está aqui no estúdio, a esposa dele. Alex é o coordenador do projeto Missões Além das Possibilidades. Já começa, dá um pause aí no YouTube, vai no Instagram e começa a seguir Missões Além das Possibilidades, no plural, que é o projeto lá. E o Alex, ele é muito antenado, ele faz muita história, ele deixa a gente muito atualizado, é muito bom, muito legal. Então a gente está tendo o privilégio de conversar com eles. Como a apóstola deve ter falado, a gente apoia essa missão. E é uma alegria para nós poder fazer parte dessa história de vocês ali no sertão nordestino. Alex, se apresenta, fala aí da sua casa, da sua família, para as pessoas te conhecerem. Para mim é um privilégio muito grande estar com vocês aqui, justamente com o pastor Cristiano, na Igreja Luz para os Povos, e poder compartilhar um pouco da nossa história, do nosso projeto ali no sertão do Pernambuco com o Piauí. Nós estamos localizados na Serra do Inácio, ela faz divisa do Pernambuco e Piauí, e 6 municípios. Nós estamos bem na divisa, temos uma base missionária, onde funciona todos os dias, onde nós residimos lá, eu juntamente com a minha esposa, né, e temos uma equipe de missionários que levantamos lá, para que a gente atenda as dezenas e dezenas de famílias carentes naquela localidade. Ah, legal. Vou começar falando um pouco dessa geografia aí, porque tem muito gente do Nordeste que mora em Goiás. Então, às vezes, quando eu falo, muita gente quer saber onde é. Então, vamos lá. Divisa de Pernambuco com Piauí, você falou bem que está uns 200 quilômetros de Juazeiro. Do norte, do Ceará. Isso. E uns 200 quilômetros de Petrolina. Petrolina, exato. Ah, legal. Então isso já dá para o pessoal que conhece mais a região, exato, ter uma ideia, né? As regiões lá mais conhecidas, lá, como o setor do Araripe, né? Araripe. Temos Araripe, a 60 quilômetros da Serra, e temos Ouricuri, que também é uma cidade grande no município de Pernambuco, que está a 100 quilômetros da base. Ah, ok. E temos Paulistana, a 100 quilômetros, que já pertence ao Piauí, e Curral Novo do Piauí também, e Betânia do Piauí, que são as cidades que fazem divisa. Quem for daquela região já se achou, exatamente, né? Exatamente. Quem nasceu lá, o pai nasceu lá, é legal. Às vezes eu falo e as pessoas, eu sou dessa região, meu Deus, que legal, e ficam muito felizes, Alex. Legal. Bom, Alex, mas você não é de lá, né? Você é de onde? Eu sou de São Paulo, sou do interior de São Paulo, vivi minha vida toda no interior de São Paulo. Você é pedreiro de profissão? Isso, pedreiro de profissão. E hoje nós entreguei realmente minha vida totalmente para Jesus, né, por causa de um chamado, para me dedicar ao povo sertanejo. Tá, então vamos entrar nesse assunto aí. Como que foi essa experiência de chamado?
como que foi ir lá, ver, quando que isso começou? Porque você estava me falando que tem 12 anos que vocês estão lá. 12 anos. Mas você é muito novo, você tem 40 anos. Isso. Então você foi pra lá com 28. Com 28 anos. Isso eu já me assustei, porque hoje a pessoa de 28 anos tá querendo fazer concurso, irmão. Tá querendo ganhar dinheiro. É verdade. Sim, sim. Nós estamos vivendo um tempo de que é grande a seara e são poucos trabalhadores, né? Então fala pra nós desse chamado aí. Olha, pastor, na verdade, Deus me fez um chamado em 2007. Foi a primeira vez que Deus falou fortemente comigo. Eu tinha uma ideia na minha cabeça que eu queria ser pregador itinerante, viajar para congressos. E eu estava num evento muito grande e Deus usou alguém para falar comigo que ele não tinha uma obra comigo para aquela multidão ali, mas que ele tinha uma obra para que eu fosse por montes, valados, buscar almas para o reino dele. Uau. Ganhar almas para o reino deles. E quando eu saí de lá, eu saí revoltado com Deus, porque não você era... queria o glamour, das conferências, do púlpito, né? E eu saí sem entender, eu fiquei 3 meses totalmente frustrado. Sabe aquela frustração? Eu falei assim, não foi Deus que falou comigo. Profeta do diabo. Aquela pessoa foi usada pelo diabo, foi que eu falei, né? Porque não era o que eu queria, cara. Mas o que acontece? Quando foi 2007, quando foi 2009, eu saí novamente para fazer uma ministração em Formigas, em Minas Gerais. E lá era para me pregar na conferência missionária. E quando eu cheguei, chegou uns caras mais famosos, tinha nome na época, me tiraram fora e não me deixaram ministrar naquela manhã. Só me meteram a mão nas costas, bora embora. E eu saí de lá triste. Mas nisso eu encontrei um missionário do sertão do Piauí. Ele tinha gravado um DVDzinho, aqueles DVDzinho pirata, com umas imagens de uma câmerazinha que ele tinha. E me deu, toma aqui, pastor, para você. Eu voltei. Quando eu voltei para a cidade, para a minha cidade de São Pedro, que eu morava no interior de São Paulo, que eu coloquei esse DVD, eu vi aquelas imagens, aquilo tocou profundamente no meu coração. Uau. E eu chorava muito. E ali eu comecei a ter um sentimento missionário. E aí o missionário Carlinhos, na época, me contou de uma menina chamada Estela, que o sonho dela era ganhar um toca-CD para cantar na igreja, porque é muito comum as crianças se converterem lá. No sertão. E ela tinha se convertido e ela não tinha condições de comprar o toca-CD. E aí eu falei, não, eu vou realizar o sonho dela. Essa foi assim, a isca que Deus usou. Falei, cara, que tremendo. Coisa simples. Assim, eu vou lá realizar o sonho dela. E a gente estava na minha casa, a gente estava comendo um churrasco, e com vários amigos e tal. E de madrugada, 2 horas da manhã, eu convidei eles para orar. Gente, vamos orar, tem um projeto assim. Quando a gente foi orar, Deus fala comigo novamente. Aí o Senhor falou para mim que estava colocando um projeto muito grande em minhas mãos e que não era para me desanimar, porque Ele ia abrir as portas necessárias para mim. E ali começamos a juntar as doações e começamos a fazer um movimento, a qual a gente conseguiu levantar 4 toneladas de alimento, conseguimos... 4 toneladas na primeira vez? Na primeira vez. Uau. Uma moto... Dá para ser eleito vereador já, irmão. 4 toneladas de alimento. O mesmo faz a questão de reino mesmo. E, para o pastor ter ideia, foi algo assim tão sobrenatural. A gente conseguiu 1.700 litros de leite, só que não tinha como chegar. Por quê? Certo. Porque muitas pessoas falavam assim, você é louco, sair daqui 2.550 quilômetros para um lugar que você não conhece. Mas é uma pergunta, é uma colocação válida, Alex. Né? Não, sim. Bom, aparentemente, se você olhar pelos olhos naturais, você não é entende. uma barreira, né? Mas já existia uma chama aqui dentro que eu falava, não, eu preciso socorrer e realizar o sonho daquela menina. E, cara, assim, foram muitas lutas, dificuldades. Eu tranquei meu trabalho, eu era empreiteiro, parei. E para poder me dedicar às arrecadações, eu estava construindo uma boa casa para mim na época, eu parei a construção. E meti a cara para lá, eu saí daqui, para você ter ideia, do lado do interior de São Paulo, sem dinheiro para comer na estrada. Eu fui em cima da mercadoria, sentado em cima das cestas básicas, daqui para lá. E Deus começou a usar, porque assim, as pessoas não acreditavam, Deus começou a usar as pessoas incrédulas para poder me dar o dinheiro para me comer na estrada. Uau, que tremendo. Só que foram quase 3 dias de viagem, quando a gente chegou em Paulistana, ali começou a marcar muito a minha história. E todas as vezes que eu me lembro, eu me emociono muito, porque foram os primeiros contatos, assim, experiências profundas que eu tive com Deus. Eu me lembro que cheguei em Paulistana, a gente foi descarregar na igreja desse missionário que eu tinha recebido
o DVD e a gente saiu fazer as visitas e fomos para uma casa. Isso era 3 horas da tarde, no mesmo sábado que a gente já chegou. Aí eu bati palma na casa, saiu uma senhorinha. Eu tava com uma cesta básica aqui no ombro. Quando ela vê a cesta básica, ela começa a chorar. Aí eu, sem entender, eu falei, o que foi? Ela falou assim, filho, hoje era 7 horas da manhã. Eu abri o meu armário, não tinha uma colher de açúcar, nem o café, nem o arroz para colocar no fogo. Mas eu dobrei os meus joelhos e pedi pro Deus dos céus mandar um anjo para trazer comida para nós. Meu Deus, cara, meu Deus. E ela falou assim, hoje são 3 horas da tarde, Deus te trouxe aqui para trazer comida para nós. Meu Deus do céu. Aí eu com a cesta já chorando, eu falei assim... Aí o Senhor fala comigo assim, você é a resposta da oração dela. Meu Deus. Eu fiz você atravessar o Brasil todo por causa da oração dela. Meu Deus do céu. Cara, foi uma experiência que marcou muito. Ali foi a primeira contato. Então, eu comecei a ver o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, né? Quando você se prontifica a ir, aí tem os sinais. Então, quando você toma a atitude de você Os sinais seguirão aqueles que forem. Exatamente. Então, a partir do momento... Podemos até fazer um raciocínio. Os sinais não acontecerão para quem fica, né? Não. Meu Deus, pesado isso, hein? Não. Isso é forte, né? Por isso que a gente vive uma vida de milagre, por causa que assim, é uma vida de renúncia diária. Né? Renunciar o meu querer, a minha vontade. Eu estava falando ontem, quando Paulo fala isso, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Paulo estava dizendo simplesmente, eu crucifiquei a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Eu não sou guiado mais pelos desejos meus carnais, pelas minhas emoções. Eu sou guiado por Deus. Alex, obrigado por essa palavra, porque hoje nós vivemos tempos em que os pastores não pregam mais isso, né? De uma forma geral, pelo amor de Deus, não estou aqui colocando todo mundo no mesmo balaio. Mas hoje se tornou uma pregação pelo conforto, pelo prazer individual, pelo status individual, pelo sucesso individual. É quase uma autoajuda, é quase uma grande reunião de autoajuda, ao invés de pregar o evangelho e levar os irmãos a viver o que Deus quer. Não, nós estamos querendo usar Deus para fazer o que a gente quer. E você está dando um testemunho da sua vida de que a tua alegria está em fazer o que Deus quer, né? Com certeza, com certeza. O maior prazer é não fazer aquilo que a gente quer. Né? Porque as coisas que a gente faz é corrompível, ela se acaba, mas as coisas que a gente faz para o reino é eterno, né? Então esse é o maior prazer, em servir realmente o reino de Deus com as nossas próprias vidas. E aí você pegou o caminhão e entregou na mão daquele obreiro lá que tinha te dado o DVD? Exatamente. Isso, daí a gente começou a fazer as visitas e conhecer as localidades, para a gente chegar até a serra. E de lá a gente foi para uma outra localidade. É onde eu cheguei, que tinha um senhor. Cheguei lá, um senhor estava muito angustiado, ele estava com o semblante bem caído. Aí eu cheguei a cumprimentar ele, ele falou assim, filho, vem cá, ele me chamou. Uns 80 metros pro fundo da casa dele tinha um monte de pedra e um cercado. Daí ele falou assim, tá vendo esse monte de pedra aqui cercado? Eu falei, tô. Ele falou assim, faz 28 dias que meu filho foi assassinado, eu velei meu filho dentro da minha sala, eu cavei a cova dele nessas pedras e eu sepultei meu filho aqui. Meu Deus. E aí eu perguntei até hoje, eu me lembro, qual é o seu nome? Ele falou assim, seu Domingos. Eu falei, seu Domingos, eu conheço alguém que, mesmo nessa situação que o senhor está, nessa angústia, eu sei que não é fácil, ele pode te dar paz. Aí ele falou assim, mas quem? Eu falei, Jesus. Ele disse assim, eis que eu vos dou a minha paz, e minha paz eu vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. A paz que ele está querendo te dar é uma paz que o senhor precisa aí dentro do seu interior. Eu comecei a falar do amor de Jesus para ele. Pastor, foi algo muito sobrenatural. E a gente entra para casa e de repente a família viu que tinha chegado gente, já lotou a casa. Aí eu falei assim, o senhor quer entregar a vida do senhor para Jesus? Ele falou, eu quero. Eu falei, então levanta suas mãos que eu vou orar. Quando ele levantou as mãos que eu comecei a orar, aí ele começou a falar assim, ô velha, aceite a Jesus também e sinta essa paz que eu tô sentindo aqui agora. Uau. Meu Deus. Foi, cara. Ô, velho, sinta essa paz que eu tô sentindo aqui agora. Ele começou a já querer levar Jesus. E ele era, cara. Ele já nasceu um missionário, né? Olha pra você ter... Ele nasceu em Cristo um pregador. Cara, e ele era um macumbeiro da região, que as pessoas recebiam os guias. Meu Deus do céu. As pessoas iam lá consultar os mortos através dele. Ele recebia os guias. E daqui a pouco ele tá lá
pedindo para aceitar Jesus, cara. Foi uma manifestação muito forte, espiritual. Os demônios se manifestaram ali. E aquelas vidas foram libertas. E à noite os missionários que já estavam me acompanhando já foram fazer o culto. Mas já colocaram lá, sob nova direção espiritual. Com certeza. Mano, quando a gente desceu pra casa de uma outra filha, que ele queria levar a gente na casa de uma outra filha dele, tinha um menino de 7 anos na minha frente. E aí o pessoal que tava comigo, a gente tava todo numa fileirinha, com aquele carrinho de gado, bem estreitinho, no mês de setembro, muito seco. Aquele menino caminhava na minha frente assim, ele virou e falou, parou e olhou pra mim e cantou uma estrofe de uma música. Cara, ali foi um divisor de água pra mim. Ele olhou pra mim assim, parou e cantou um pedacinho da música. Eu vou tentar cantar aqui, minha voz é ruim pra caraca. Ele virou, olhando dentro dos meus olhos, eu parado assim, ele era pequenininho. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Uau. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro e a prata e o ouro do mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Ele cantou só essa estrofe, olhando pra mim. Aí Deus falou pra mim assim, quanto vale uma alma pra você? Uau. Ali em cima, uma alma valia uma garrafinha de pinga, um garotinho de pinga. Levou uma facada em cima do coração por causa de uma cachaça. Uau. Quanto vale uma alma pra você? O filho dele. Não. O filho daquele senhor. Isso, o filho do senhor. Ele era tio desse Tio menino. do menino. E o menino cantando e Deus falando comigo. Uhum. Quanto vale uma alma pra você? Uau. Porque Deus estava usando ele, né, através dessa estrofe, dessa música, dizendo assim, qual é o valor de uma alma? A prata, o dinheiro do mundo inteiro, não pode se comparar com o valor de uma alma. Uau. E aí eu recebi um impacto muito forte, eu comecei já a chorar. Eu falei, Deus, uma alma, a tua palavra diz que vale mais que o mundo inteiro perdido, então não tem preço. Uau. E ali, cara, eu recebi confirmações do chamado. A gente vai para uma outra localidade, que às vezes as pessoas acham que ofertam e que estão fazendo grandes coisas, e muitas pessoas ofertam o resto, Uhum. porque é aquilo que sobra. Uhum. Perfeito. Aí eu chego na casa de uma senhorinha, eu falei assim, vou fazer um teste com ela. E eu e o missionário que estava comigo. Eu falei assim, eu vou ver o tamanho da fé dessa mulher. Eu falei assim, senhora, eu tinha uma cesta já no carro para ela. Tinha uma cesta grande. Eu falei, senhora, eu estou atendendo uma família, eu não tenho nada aqui. E eu queria saber se a senhora tem alguma coisa para me dar, para me fazer uma cesta para dar para uma família. Ela falou assim, tem não. Eu tenho 1 quilo de arroz e um pacote de bolacha. Eu falei, a senhora pode me dar esse quilo de arroz e pacote de bolacha? Daí ela botou a mão no coração assim, fez assim, de todo o coração. Olha só. Correu para dentro da casa dela, catou, lembra até hoje, um pacotinho de arroz aberto, tava amarrado com a sacolinha. Pegou aquele pacote de bolacha, que era a única coisa que ela tinha. Ela veio e me ofereceu. Aí eu peguei já em lágrimas, né? Porque eu falei, eu não sou crente não, cara. Nossa. Né? A gente tem tantos e a gente não consegue compartilhar. Aí eu peguei e falei assim, e pra janta? Eu falei, depois Deus proverá. Uau. Aí me deu, fui pro carro, coloquei Entendi. dentro da cesta básica dela e saí. Quando eu saí, ela me viu com aquela cesta enorme, ela começou a colocar a mão na cabeça e ela pulava, ai meu Deus do céu, gritando, ai meu Deus. Sabe, assim, com aquela alegria. Uau. E daqui a pouco a gente pensou, eu só estava fazendo um teste com a senhora, dando que se recebe. Uau. E ela começou a orar por nós, aquela oração fervorosa que se sentia a presença de Deus. Daí dali um missionário falou para mim assim, Pastor Alex, eu conheço uma região que chama Serra do Inácio. Na época não tinha trabalho missionário nenhum. Ele falou assim, eu fui lá uma vez. Você não quer conhecer lá? Dá 100 km daqui. Eu falei, vambora, mano. Peguei uma moto, abasteci uma moto dele, montei na garupa, peguei 4 cestas básicas, joguei uma cada perna, amarrei 2 atrás. Vocês foram 100 km de moto com a cesta básica. Em 4 cestas básicas. Pra conhecer essa região que eu tô hoje. Uau. Sabe? Pastor, a serra era tão brava que não subia um carro pequeno lá. Nossa. Carro baixo assim, era só caminhão. Entendi. Ou aquelas caminhonetas de 20 motos. Tem lugar, eu tenho uns vídeos no YouTube antigo meu, em 2010,
Que a gente tá empurrando a moto, que a moto não consegue subir. Ela sobe empurrando. Uau. E aí a gente começou a caminhar, né? E ele começou a mostrar os locais. E quando eu cheguei numa casa, tinha 14 crianças dentro de uma casa de taipa. Eles tinham comido feijão puro. Não tinham nada para comer. Eu me lembro que eu vi dentro da panela dela, eu tenho até esse vídeo também já registrado. Lá no YouTube, no meu canal, lá eu tava com 3 grãozinhos de feijão dentro, era a janta deles. Uau. Um tantinho assim de meio litro de água, transparente. Aí eu já tinha levado cesta, falei, bom, vamos deixar a cesta aqui. Daí nisso a gente desceu mais ou menos uns 3 quilômetros para baixo, onde é a base hoje. Aí lá tem um pé de cajueiro. E aí quando eu cheguei ali, foi amor à primeira vista. Foi lá comigo naquele lugar. Eu peguei uma menina no colo, hoje ela tem 13 anos. Chorando de fome. Ela chorando de fome, pra você ter ideia, cara. Ele sem ter condições nenhuma, uma casinha de taipa, barrada com pano, com barro, que nem água para eles fazer barro eles tinham, para fechar a casa. E aí o senhor falou para mim, esse é o lugar que você vai trabalhar. Falei, pronto, agora... E começou a nascer o desejo do coração muito forte de socorrer aquele povo, eu vendo aquela situação, aquelas misérias e fome. Aí nisso eu já tinha distribuído as coisas para baixo. Aí falei, bom, eu vou fazer um Natal em 2010 lá. Isso era setembro, isso, né? Isso. Quando foi em 2010, em dezembro de 2010, eu fiz uma campanha, consegui levantar aí cerca de 300 cestas básicas e fui para lá. E a gente se reunia debaixo do pé de cajueiro. Lá era conhecido como saco comprido. E aí o pessoal começou a comentar, tem uns crentes lá debaixo do pé de cajueiro. E o local mudou o nome. Hoje chama Cajueiro. Todo mundo conhece ali a base lá no Cajueiro. O bairro, no caso, o bairro se tornou Cajueiro. Então eu vejo assim... Isso é emblemático, né? Isso é bíblico, você mudar o nome da região exatamente para uma coisa frutífera, porque pé de caju é sensacional, né? Você olha de manhã não tem fruta, você olha à tardezinha já tem, né? O pé de caju ele é surreal nesse aspecto, né? Fora a força, a capacidade dele da seca, né, de sobreviver, né? É isso mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está falando aqui do que você começou lá, mas eu queria voltar no tempo. Pode ser uma resposta rápida, só a nível de curiosidade. Quando você conheceu a Cristo, Alex, como é que foi isso? Cristo foi apresentado na sua casa, não foi? Como foi? Conta pra mim. Pronto, Cristo foi apresentado pra mim, eu trabalhava com meu pai. Meu pai foi sempre lenhador, ele cortava lenha no meio de mato, desmato, trabalhava em desmatamento de usinas, hidrelétrica, eucalipto. E eu trabalhava com ele numa fazenda chamada Tanquã, no interior de São Paulo. E lá apareceu uma senhorinha que começou a falar do evangelho. Eu tinha 13 para 14 anos, mais ou menos. E ela começou a falar do evangelho. E eu se interessei, cara. Legal. E peguei um cavalo de 24 quilômetros, eu e meu primo, e fomos para a igreja conhecer. E chegamos lá. Porque assim, a gente tinha aquele preconceito, porque as pessoas falavam, né, dos crentes, do evangelho dos crentes, como é que se fala, a lei... A lei dos crentes, e tal, né? Isso mesmo. Então assim, a gente eu sempre fui bastante católico, bastante devoto de várias imagens e tal, então eu tinha minha devoção na época e tal. E de repente, quando eu vou na igreja, sabe o que me fez eu me converter, cara, entender? Quando eles oraram a oração do Pai Nosso. Olha. Acredita? Eles orando a oração do Pai Nosso, eu falei, uai, mas não dizem, eles não estavam falando que porque a gente rezava a oração do Pai Nosso, de repente eu vejo lá, falei, não, então, aquilo me encativou, falei, cara, que negócio lindo, a oração do Pai Nosso. Não, porque eu não sabia que eu estava lendo a Bíblia, porque a gente não acompanhava. Não lê Bíblia, né? Exatamente, só vai por aquilo que você ouve. Então ali, cara, eu comecei a entregar minha vida para Jesus, aí fizeram um convite, eu aceitei Jesus como meu salvador e comecei a dedicar. No dia ou não, depois? Não, no dia depois. Eu comecei a frequentar uns 2, 3 cultos. Então eu recebi Jesus como salvador da minha vida e comecei a mudar totalmente meu estilo de vida, cara. Eu tava caindo pro mundo, eu tava querendo cair
para os vícios, né? Eu estava estudando na época, no entanto, eu peguei e falei, não, eu quero mudar, porque eu quero esse Deus. Eu comecei a buscar o Senhor, eu comecei a orar, e comecei a sentir algo sobrenatural dentro de mim, uma transformação de dentro para fora. Falei, não, então eu quero servir Jesus, eu quero agora esse Deus. E aí, eu me converti inteiramente quando comecei a entender realmente o plano de Deus, o Evangelho, né? Aí com 15 anos já estava praticamente já com conhecimento do que é realmente o Evangelho, do que eu queria, e eu entreguei a minha vida totalmente. Minha família foi muito contra, porque... Foi isso que eu ia perguntar. Porque no momento eu achava assim que estava indo atrás na igreja atrás de mulher, né? Essa foi, elas me chamam de... Meu nome é Alexandra, elas me chamam de Sandra. Sandra é sem vergonha, tá indo atrás de mulher. Eu falei, não, vou mostrar para vocês que não é isso. Hoje toda a minha família, eles têm um orgulho, né, da forma que a gente serve a Deus, porque hoje a gente é um espelho para eles. Que legal. Eles veem Cristo em nós. Testemunho de você, da vida, né? Hoje eu tenho um irmão meu que é pastor também, que joia. que serve a Deus lá no interior. Mas você não foi para lá pela igreja, né? Pela igreja que você fazia parte. Não. Porque a igreja não tinha essa visão missional. Não. Daí, esse chamado, no caso, foi diretamente de Deus, como eu falei para vocês no começo. Exato, é isso aí. Beleza, eu tava curioso saber, porque é muito importante a gente pregar para as crianças, para os adolescentes, né? Eu acho que às vezes a igreja foca demais nos adultos. Fundamental. Né? Só que quando você pega uma criança, ela ainda não cruzou linhas de maldade, né? Isso. Por exemplo, nós temos campos missionários prontinhos, cara, que são as escolas. Hoje os diretores de escola estão desesperados, querendo que entre um crente lá para falar de Deus para os adolescentes, porque essa geração ela está sendo discipulada pelos vídeos do TikTok. Exato. Né? É incrível isso, cara, incrível isso. O TikTok ele está se tornando um mundo paralelo. Esses dias eu vi uma série. Um cara foi agredido na série, porque ele tinha questões da sexualidade dele lá. Aí a polícia pegou o agressor e a policial foi lá falar pra ele, olha, nós pegamos. Eu fiquei sabendo, obrigado. Eu torço pra que você possa viver a sua vida do jeito que você quer. Ela falou, não, eu não posso. Mas ainda bem que eu tenho o meu canal do TikTok, porque lá eu posso ser quem eu sou. Aí na hora eu falei, meu Deus, a gente precisa pregar o evangelho. Não por causa dessa questão específica dele, mas porque as pessoas elas já estão fugindo para um mundo paralelo, sim. Né, para poder viver. Então, assim, é muito legal você ter conhecido a Cristo no início da tua adolescência, porque isso te preservou de muita coisa, né? Com certeza. As igrejas têm que abrir os olhos para isso, né? E os campos missionários de escola já estão prontinhos, os meninos já estão lá, já estão prontos para ouvir, você nem precisa subir a serra, né? Exato. Agora volta pro cajueiro aí. Pronto. E lá a gente iniciou os trabalhos, né? Então aí foi quando Deus colocou meu coração na localidade. Falei, bom, eu vou começar fazendo 2 vezes por ano, e a gente começava a fazer campanha. Ok, campanha ia. Pegava essas datas ou não? Só o Natal que você pegou? Era julho e dezembro. Tá. Então, 6 meses eu fazia arrecadações. Legal. Cara, mas a gente viveu muito milagres de providência, porque assim, no começo, não que não é difícil, mas a credibilidade, né, são menos, né? Claro, você não tem história ainda, né? Pra você ter ideia, pra você levantar um diesel, um caminhão, na época era R$5.000, você sem conhecimento nenhum, é muito dinheiro. Muito dinheiro. E a gente fazia garrafinha de 2 litros, distribuía garrafa PET pros irmãos encher. Com moeda. Não, colocar diesel e trazer o diesel, a gente trocava no tambor. Meu Deus do céu, você ganhava oferta em diesel. Em diesel, ganhava oferta em diesel para poder levar os mantimentos. Mas eu vivi milagres extraordinários. E muitas coisas marcaram a minha vida. Uma das coisas assim que marcou demais, quando em 2011 a gente estava fazendo mais uma edição. E eu estava falando do amor de Jesus isso foi em agosto de 2011. A gente ia atrasado em julho. E aí eu estava falando do amor de Jesus e de repente chega uma senhora que tinha bebido a noite toda. A casa dela era um bar. E eles faziam lá os forró deles. Eu ficava sabendo que os clientes estavam lá no cajueiro distribuindo cesta básica. E aí ela foi lá. Então ela chegou e pediu uma cesta para mim. Eu falei, espera o culto, depois do culto eu te dou. E ela ficou ali ouvindo. Aí eu preguei o evangelho. Quando eu fiz o apelo, ela aceitou Jesus como salvador da vida dela, oramos por ela, dei a cesta básica, ela foi embora.
quando ela chegou na casa dela, ela chegou e falou assim: Tonho, meu velho, a partir de hoje, essa mundiça eu não entro mais aqui em casa. Uau. Porque agora eu tive um encontro com Jesus lá embaixo, eu sou crente. Que maravilha. Encontro verdadeiro, real, transformador. Uau. E hoje, pastor, hoje ela pastoreia a igreja nossa em Cara Branca. Você tá brincando, ela é uma das pastoras hoje. Hoje ela é. A família dela, o marido dela trabalha com a gente na base. Que legal. A filha dela, que era criança, eu batizei ela, hoje é professora na base. Uau. O filho dela também é funcionário nosso, trabalha na casa de farinha. E assim, foi uma transformação. Hoje a gente tem 70 crianças lá. Eu tenho um desafio futuro de construir essa igreja. A gente já conseguiu o terreno parcelado. Nesse povoado a gente quer construir uma igreja, uma escola. Lá também para as crianças e para os adultos, né? Mas a gente tem ganhado muitas almas para Jesus, né? Todos os domingos o caminhão passa lá, pega eles e traz eles para o culto, para poder participar do culto domingo, que é um culto que a gente junta todos os povoados na região para o culto oficial nosso. Conta do domingo. O domingo é uma coluna no trabalho de vocês, né? O Domingo Sem Fome. Eu sei porque eu acompanho seu Instagram, Ok. né? Então eu acho muito joia. Eu, quando tô indo nas igrejas e eu mostro algumas fotos, uma das fotos é aquela mesa cheia de pratos e cheia das alfaces que vocês mesmos plantam. Conta pra nós do Domingo Sem Fome, quando é que isso começou? Pronto. E conta o que é o Domingo Sem Fome, pros irmãos entenderem. Deixa eu só explicar para os irmãos, voltar um pouquinho em 2014 para os irmãos entenderem a questão do chamado mesmo, uma profundidade maior. Quando foi em 2014, eu estou fazendo mais aquela itinerário daquelas viagens. Certo. Ali foi o divisor de água mais principal, assim, para mim renunciar totalmente à minha vida. Eu chego lá, tava um clima muito pesado na serra, porque uma criança havia falecido. Eles enterraram a criança dentro de uma caixinha de papelão. De sapato. A criança nasceu, eles nem levaram para registrar. Foi um recém-nascido. Recém-nascido. E aí, nós chegamos lá, fomos conversar com a mãe, e depois saímos para fazer outra visita, fomos para uma casinha de taipa de 3x3. Essa casinha, ela... Quando eu chego, que eu olho, eu vi um menino atrofiado, com paralisia, ele muito magrinho, os braços dele assim, você pegava. E eu olhei aquela situação, já corri, peguei no colo. Quando eu peguei no colo, ele pedia muito, cara. Eu saí me dando um lance de vômito. Eu saí vomitar pra fora. E eu vendo aquela cena, daquela criança, eu falei assim, Deus, o que fazer pra mudar essa realidade, Senhor? Isso não pode ficar assim. Eu me lembro que eu tava já em cima de uma moto. Eu tava descendo pra Curral Novo. Eu tinha caído, deslocado o braço aqui. Eu falei pra ele assim, o que fazer? Cara, me veio a palavra do Senhor. Ele falou assim, pra mudar a cultura de um povo, alguém tem que se doar por eles. Uau. Amar mais a eles do que a sua própria vida. Você está disposto em dar sua vida por amor a eles? Pessoas que não são seu parente, não são seu sangue, não são nada. Mas você quer doar sua vida para mudar a deles? Trocar sua vida pela... É o que Deus pediu para mim, é uma troca. Você quer trocar sua vida pela vida deles? Eu falei, topo. Assim, sem pestanejar, sem... Eu falei, topo. Só que na minha cabeça, eu falei, não. Eu sei que eu vou lutar em São Paulo. Isso, vai aumentar, capaz que eu vou conseguir fazer 4 viagens por ano, isso, né? É o meu pensamento. É. Cara, quando foi em 2016, aí papai do céu fala, não. Você não entendeu, né? Você aceitou, mas você não entendeu. Eu não entendi. O que eu quero não é o seu tempo, eu quero a sua vida. Uau. Eu achei que Deus queria o meu tempo, que dedicasse o meu tempo. Não, mas Deus pediu foi a minha vida em troca. Eu precisava viver no local. É isso que ele pediu pra mim. E eu entendi. Em 2016 passei um processo muito forte. Abri mão de tudo em São Paulo e fui embora pra Serra. Família não entende, né? Não. Não entende. Quando eu cheguei lá... E ela tá no direito dela, na lógica dela, claro. Porque quem ouviu a voz de Deus foi você, né, Alex? Exatamente. Então, assim, a gente respeita, claro. Né?
Mas também quando ouve a voz de Deus e aceita, não tem como, não tem, você não vive mais pra si, né? Porque assim, eu fiz não, ficar no conforto faz mal, né? Faz. Você não tá feliz. Você não pode tá ter feliz, tudo, cara. Você pode ter tudo, mas você não é feliz. E aí, cara, eu cheguei lá de Malicunha, né? Eu cheguei lá, fui. A base não tinha, eu só tinha conseguido levantar na época só a parede. Então era um deserto, sem nada, eu sem apoio nenhum, né? Que até a própria igreja, minha, quando eu saí de lá, nós fizemos reunião, fizemos a ata, eles ficaram de me mandar salário para poder me manter. Tiraram, não deu certo. Tiraram o corpo fora, não deu certo. Aí, pronto. Mas é ruim tudo. Mas você entende hoje. Exato, perfeito. Você entende hoje que é o processo de Deus. Eu não tô aqui criticando. Não. Nesse tempo todo que a gente se conhece, você nunca criticou. Eu só tô contando uma história real do que aconteceu na minha vida, né? Perfeito. Do processo que eu passei. Porque e não era a visão da igreja. As igrejas, elas têm visões estabelecidas. Exato, né? Exatamente. E eu respeito, né? Mas foi um processo que eu cheguei a um ponto de... eu cheguei em 2016, aí aluguei uma casinha por valor de R$180, eu não tinha nem condições de pagar direito. Vai vendo? Embora eu tinha capital, que eu tinha casa, eu tinha minhas coisas, mas ficou tudo, cara. Eu vendi a casa, demorei 2 anos para receber. Deus me preservou na prova 2 anos sem ter entendeu? Para poder, assim, passar o processo. E aí eu tinha levado uma motinha e um ninho velho que eu tinha. Eu pegava essa motinha a 40 quilômetros, que é a cidade mais próxima que eu fui morar, pegava e ia os domingos lá para fazer os domingos, para eu visitar o pessoal. Então daí eu fazia as visitas nas casas. E interessante que cheguei um dia que eu vou olhar na minha conta, eu não tinha R$1 para comer nenhum salgado, eu não tinha comida. Cara, eu fiquei 3 dias sem ter o que comer, velho. Né? E aquilo me doía muito, porque assim, cara, você largar meu irmão de tudo, de repente você não tem o que comer. Só que quando eu olhava, eu falava assim pra mim, assim, sozinho, eu falava assim: Deus, o amor que eu tenho por eles, por aquelas crianças, por aquele povo, é maior que a minha fome. O amor que eu tenho por eles vai me fazer superar. E foi através do amor, cara, eu consegui passar um período de fome, de solidão, distância, de saudades, de desconforto. E fui vencendo, falei, não. E aí teve um dia que eu saí num domingo, peguei minha moto e fui, vou pra serra. Aí eu cheguei numa casa da Wanda. Quando eu cheguei lá, era 10 horas da manhã, eu lembro até hoje. Era uma panelinha preta, com água amarela, fervendo. Eu começo a lembrar e vejo a cena na minha cabeça. Daí eu cheguei assim: Wanda, o que você tá fazendo? Eu falei assim: pastor Alex, eu tô esquentando água com açúcar. Tô fazendo guaraba pra dar pras crianças. Porque eles não têm o que comer. Eu não tenho leite, não tenho café, nem um arroz. Eu só tenho açúcar. Eu tô fazendo guaraba. Aí eu comecei a chorar, cara. Eu falei: não, Deus, eu preciso fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu comecei a pedir direção a Deus, saí de lá, voltei pra cidadinha onde eu morava, fiz umas arrecadações de 2 meses de leite pra eles. Falei: não, mas isso não é o suficiente. Foi aí que nasceu o Domingo Sem Fome. Aí Deus falou pra mim assim: você vai dar uma comida diferente, pelo menos uma vez por semana pra eles. Aí nasce o Domingo Sem Fome. Legal. E eu comecei a pegar as crianças e levar eles por baixo do pé de cajueiro. Então, é aquele que do lado tem o batistério ali? Isso, tá. Exatamente. Aí eu tive que vender meu carro e tal, fiquei só com a moto. Eu pegava a moto, eu dava punha 10 15 meninos. 6 meninos, 7 meninos na moto. Ia lá, a gente se reunia, aí eu cozinhava. Eu ganhava R$120 por semana de uma oferta de um pastor que me mandava. Aí eu comprava 5 kg de cuscuz, comprava 3 kg de salsicha, abastecia a moto e às vezes comprava um refrigerante quando sobrava. Aí subia 40 quilômetros, ia na casa dessa missionária que já tinha convertido, nós colocávamos tijolinho no chão. A Wanda? Da Maria de Lourdes. A do bar. Isso, exato, exato.
E aí lá a gente fazia o cuscuz, e aí nós corria para lá, carregava na panela, servia para as crianças e voltava. E ali eu se sentia realizado, porque eu via Deus. E sempre sonhando, pastor, eu falava assim, Deus, um dia nós vamos ter uma base, um dia a gente vai ter cadeira, um dia a gente vai ter mesa. Essas crianças não são animal para comer no chão, sujo, rasgado. E é terra, né? Não é chão, terra, né? Não é um cimento, né? Não, terra dura mesmo. E sempre dentro do meu coração aquele propósito ainda de uma visão de transformação naquele lugar. E aí, nasce o Domingo Sem Fome, a gente começa... Eu falei assim, um dia nós vamos ter banheiro para tomar banho. As crianças não tomavam banho, cara, ficavam 3 meses. Eu tenho meninos lá que hoje moram com a gente tem 4 meninos que moram com a gente. Eles falam, eu não preciso falar nada. Você pergunta pra eles, quantas vezes tomava banho? Ah, uma vez por mês. Meu Deus. Quando era assim, mas era aquele banho de jogar água só. Uhum. Aí eu falei hoje na barra, ó, nós tomamos todo dia. Olha só. Cara, quando foi... Não, deixa eu te falar, isso não entra na minha cabeça, tá? Não, eu não consigo imaginar uma pessoa 3 meses sem tomar banho, roupa. Não, você tá me contando, eu tô tentando. Mas isso não entra na minha cabeça. Cara, mas é realidade, entendeu? Você, que nem eu falei pra você assim, não são histórias que eu vi, são histórias que eu vivo, que eu vivi e vivo até hoje. Hoje ainda tem crianças lá que ficam uma semana, porque vai aos domingos pra tomar o banho. Aí vocês dão um banho nos domingos. No domingo. E a comida, aí tem o culto, tudo. Tá, aí os domingos a gente começou a... Quando foi em 2018, né, eu consegui levantar a parede daquela parte da base, assim, a escola. E um dos propósitos do meu coração foi o quê? Construir banheiros. Consegui fazer 3 banheirinhos. E botei chuveiro. Cara, nós estávamos levantando a sala de dentro. Aí os banheiros já estavam funcionando com o chuveirinho. Tinha uma menina de 13 anos que foi lá e pediu para tomar um banho, pra gente liberar. Eu falei, pode ir lá, filha, vai ficar à vontade. O banheiro é para vocês usar. A gente fez aqui para vocês. Ela correu lá, foi tomar o banho dela. Quando ela estava já prontinha, ela veio com um vestidinho limpo que ela tinha ganhado, toda cheirosinha. Ela falou assim, olha, eu vou orar pra Deus nunca mais deixar vocês embora daqui, que vocês deixaram nós tomar banho de chuveiro. Meu Deus. Cara, assim, coisa insignificante pra nós, gente. Então, assim, aí a gente construiu os banheiros. Falei, puxa, agora vamos começar a dar banho. Então, a gente colocou uma cultura de dar banho. As crianças não usavam sapatos, chinelos, eram descalços. Então, hoje tem uma cultura que a gente colocou uma disciplina. Não, se não colocar um chinelo, coisa, não vai comer. Você tem que ter disciplina. E a disciplina, mas é disciplina pela higiene, não é uma disciplina... Exatamente, não é algo que você está... Isso, não você está escravizando exato, ninguém, né, pelo cara? amor de Deus. E a gente luta muito com essa questão. Então, assim, olha pra vocês terem ideia. Não, e eu achei maravilhoso no seu estoque que nessa viagem vocês ganharam uma máquina de fazer chinelo, né? Exatamente. Meu Deus, que maravilhoso isso, maravilhoso. Como que Deus supre, assim, todas as necessidades, né? A Bíblia diz que Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos, é o que a gente vive de Deus. Porque na sua cabeça você ganharia chinelos, né? Exato. Mas Deus falou, não, eu vou te dar a máquina. Aí você foi olhar onde compra a borracha, é lá, né? Na minha região. Na sua região, é distribuidor do Brasil todo. Eu vim aqui achando que São Paulo é mais barato, lá tá... Olha isso, cara, que maravilha. Dentro. Então, conexões, né, que Deus vai te dando... Mas você ainda não explicou o Domingo Sem Fome. Conta pra nós hoje como que ele funciona. Pronto, vamos lá. Domingo Sem Fome, 8 horas da manhã sai o caminhão para buscar as crianças. A gente não tem o ônibus, então as crianças são tudo em cima do caminhão, carroceria, né, para começar. Que deve ser uma festa. Eles amam, né? Eles amam. Então, 8 horas da manhã, sai um dos missionários, busca. Aí a gente tem uma frequência de 70, 80. Quando é evento, passa de 100 crianças. Hoje, matriculado na nossa base, na Serra, nós temos 60. Inscritos direitinho. De 5 anos para cima, a 18. De 5 a 18. Aí tem maior quantidade de 5 anos para baixo, de 4, bebês que vão lá tomar banho no final de semana. Então, 8 horas começa o banho, né, com a nossa equipe. Aí as meninas vão dar banho nas meninas, nos meninos, e tem uma sala que fica uma das meninas trocando, os missionários que trocam. Então, todo final de semana a gente dá uma roupa limpa para as crianças. Porque eles usam a roupa a semana inteira. Usa a semana inteira. Não toma banho, usa a mesma roupa. Exatamente. Então, tomam banho, usam a mesma roupa. Se dormir não fizer xixi na casa, fica do jeito que fica. Chegam cheirando mal mesmo,
porque fica a semana toda. E quando às vezes tem água, às vezes quando eles acabam tomando um banho tcheco. Uma lavadinha, Pronto. E depois disso aí, é a base. Então eles já vão pra lá. Primeira coisa é o banho. O banho. Tomou banho, que depois... hoje a gente já tem um grupo de jovens, que é os meninos e as meninas que a gente serviu quando eu cheguei em 2010. Hoje são elas que dão o banho, que penteam o cabelo, né, que ajudam em todo. Então, assim, formando uma equipe. Acho que é muito especial isso, cara. Isso, muito valor. Tem muito valor isso. E aí, depois, quando é 10 horas, mais ou menos, a gente termina o banho. Daí a gente vai para dentro do templo, onde vai fazer atividades com as crianças. É um momento de louvor, um momento de palavra, um momento de brincadeira. Aí tem várias atividades, depende da equipe que tá, a gente dá toda a liberdade. Quando é por volta de 11 horas, 11h30, ou às vezes meio-dia, quando a gente quer prolongar um pouco mais, aí é o horário do almoço, né, que eles vão comer a sua refeição ali, que é o momento que eu mais amo. Cara, é o momento que é o ponto alto da sua vida na semana. Por quê? Porque eu vi toda a miséria ali, cara. Você passou fome, né? Você sofreu eu ali. Eu vivi tudo aquilo ali. O ano passado, Deus fez um milagre muito grande. Por quê? Até o ano passado, pastor, eu não tinha mesa e cadeira para as crianças. Foram 11 anos de espera pra gente ter uma mesa e uma cadeira para as crianças sentarem e comer. Porque assim, nós sentados debaixo do pé de cajueiro na terra, eu falava, um dia nós vamos ter mesa e cadeira. E esse dia durou 11 anos, gente. Uau. E posso falar aqui, tem escola que joga fora. Joga fora, gente. Não é que não tem cadeira para dar. Gente, tem escola que troca as carteiras, troca tudo. Eu já peguei coisa, já dei, já jogamos fora, entendeu? Você falando isso aqui agora até dói o coração, porque senão não estamos falando uma coisa escassa. Uma coisa que não tem. Tem. Tá sendo jogado fora e podia estar abençoando a vida de mais de dezenas de pessoas. Com certeza. Então, assim, e foi algo, assim, muito marcante pra minha vida, porque depois de 11 anos, aí chegaram umas cadeiras, foram aqui até de Goiânia também, né? Na época que o pessoal doou pra gente. E aí você imagina, 11 anos de espera e de repente você descer nas mesas e as cadeiras. Ver a palavra se cumprir, né? 11 anos, assim, Deus, vale a pena perseverar. Então, cara, quando a gente se reúne lá, que a gente senta, né? Eu vejo aquelas crianças limpas, cheirosas, chinelo nos pés, roupa limpa, comendo um prato de comida todo final de semana, uma mistura diferenciada. Aí arroz, feijão, carne de porco, peixe, linguiça, frango. A gente procura variar. Então, assim, aí você vê eles comendo com força, cara. Eu aprendi uma coisa, pastor. Você quer ver Jesus? Simples. Parte o pão. Guarde isso. Quer ver Jesus? É tão simples. Jesus, os discípulos estavam subindo para Emaús, né, após a sua morte. Eles sentiam, o coração ardia, mas não conseguiam ver. Eles só conseguiram ver quando foi partir o pão. E Deus falou isso muito forte comigo. Nós tivemos uma experiência muito forte de uns meninos que chegaram lá, pedindo para trabalhar em truco de comida na pandemia. Né, minha esposa me mandou um áudio. Adolescentes, assim? Não, crianças. Ela falou assim, aqui a gente não, as crianças não podem trabalhar, não trabalha aqui. Não, pastora, mas a gente trabalha no prato de comida. Entendeu? Porque assim, tava tudo parado e não tem onde comer. Né? E aí ela me mandou um áudio, falei assim, amor, a partir de hoje bota as crianças pra dentro. Era pandemia, tava tudo parado. Falei assim, o que nós comer, eles vão comer. Uau. A gente tinha 3 mesinhas velhas. Começamos com 10 crianças. Daqui a pouco tinha 15, 18, 20. Daqui a pouco a gente tava com 35 crianças. Nós tínhamos uma cozinha, tamanho dessa sala aqui. E as crianças sentadas pelo chão. Aí um dia de manhã eu levanto, vou pro banheiro, Deus fala pra mim assim, você vai me ver. Eu falei assim, mas como? Aí ele falou, você vai me ver porque você tá partindo o pão. Uau. Cara, uma semana depois chega um menino
em mim falou assim, 13 anos de idade. Pastor, eu preciso te contar um sonho. Falei, o que foi? Eu sonhei com Jesus, ele apareceu pra mim e mandou ser crente. Uau! Hoje ele mora com nós lá na base. Ele é uma bênção, cheio de Deus. Então por isso que eu falo com convicção. Quer ver Jesus? Parte o pão. Uau, que tremendo. Que palavra forte, Alex. Que palavra forte. Eu me emociono muito vendo as coisas que vocês têm produzido lá. Porque uma coisa é você viver recebendo doações. E continua, e vai continuar, e isso é maravilhoso. É um privilégio pra gente que pode doar, né? Mas quando eu vejo as coisas que vocês têm produzido lá, eu fico muito impactado. Eu queria que você contasse um pouco disso. Pastor, foi algo sobrenatural. 2020, eu fui orar e falei para Deus assim, saí umas 10 horas da noite, olhei pro céu, lembrei da passagem de Abraão, que estava muito estrelado, o céu estava lindo, cara. Eu olhei pro céu e falei assim, Deus, obrigado pelos sonhos que eu tenho para esse lugar. Cara, eu ouvi a voz de Deus dentro de mim, ele falou assim, quem diz que os sonhos são seus? Meu Deus. Os sonhos são meus. Você é só um instrumento que eu uso para realizar o meu sonho nesse lugar. Uau. Aí ele falou, vem desse jeito. Ele falou assim, e para provar que eu tô falando contigo, você vai criar peixe nesse lugar e você vai cultivar alface na água. Um lugar que não tem água, que não tem um poço, que não tem uma fonte, não tem nada. Para provar o meu poder aqui. Aí ele falou para mim assim, esse lugar será um Israel meu aqui no Brasil. E será uma referência para muitas bases por esse Brasil afora. Ele falou desse jeito para mim. Eu falei, mas como, Deus? Aqui não temos poço, não temos água, a água mais próxima é 18 quilômetros de água de barreiro, que é água de chuva, empoçado, que a gente faz aquela barragem e tal. Entendi. Mano, eu falei assim, e agora? E eu comecei a orar. Quando foi dia, Deus falou comigo, comecinho de janeiro, quando foi dia 17 de janeiro, eu tomei a decisão. Eu tinha R$400, falei assim, eu vou furar o buraco para fazer o tanque. Deus falou? Por peixe. Por peixe. Eu falei, vou começar pelo peixe. Deus falou comigo que tem que cumprir. Que eu vou criar peixe. Então, ele falou, então, que assim, eu sempre tive essa ousadia. Deus falou. Porque criar porco é fácil, né? Claro. Porco você joga, não precisa nem dar comida, ele come o que tiver, exatamente, né? Agora peixe é outra coisa. Ele falou, criar peixe num lugar que não tem água. Né? Fui lá e aluguei uma máquina, ficava R$1.600 para abrir o buraco. Mas você tinha 400. Eu tinha 400. Mas não contou isso pro cara da máquina. Não. Aí vendo, 2 horas da tarde, eu tô debaixo do pé de juazeiro lá na sombra e vendo a máquina cavar aí com o coração queimando. Falando, Deus, cadê o dinheiro? Eu só tenho R$400, eu não tenho dinheiro todo para pagar a máquina. R$1.600 à tarde eu vou ter que pagar o rapaz. Se eu não tiver, eu vou ter que esperar uma dia para ele esperar. Então, assim, aquele constrangimento. Eu falei, não, Deus, eu preciso de dinheiro. Eu comecei a orar. Cara, 2 horas da tarde, uma pessoa nos Estados Unidos me mandou uma mensagem, chegou no celular. Alex, tudo bom, meu filho? Eu falei, tudo bem, abençoado. Paz. Viu, sentindo o coração agora, tô te mandando R$2.000 pra você aí. Uau. Cara, eu falei, glória a Deus, eu já saí pulando assim, pronto, fui lá, paguei a máquina, falei, feliz, agora vamos fazer o tanque. Cara, aceleramos, fizemos o tanque, quando terminamos o tanque, eu já tava vendo pros olhos da fé, não, esse tanque cheio de peixe e tal. Cara, eu não conhecia o que era acroponia, nada disso, cara. E aí eu falei, conseguimos fazer o tanque, falei, agora eu vou encher. Quando eu fui encher, R$1.400, o cara cobrava para encher. Eu não tinha dinheiro. E tinha começado a pandemia, travado tudo já. E falei, e agora, meu Deus? Falei, tá pronto, vou deixar lá. Vou esperar, que eu pé no chão, não vou fazer. Nem tanto, né? Eu falei, deixar. Cara, quando foi em 29 de maio, deu uma chuva, um dilúvio, cara. Não, serra. Mas desceu água. Aí as pessoas falam assim, glória a Deus, encheu o tanque. Falei, não, gente. Derrubou, foi a parede do tanque. Destruiu, a terra começou, tava fofa, começou a coisar e derrubou pra dentro porque Deus tava vazio. Céu. Prontinho. Aí veio aquele momento de frustração. Você começa a refletir, pensar em muitas coisas. Você foi, né, no ápice ao... Meu Deus. Cara, mas ali foi forte, porque era um propósito de Deus para falar com a gente, né? E quando foi em julho, eu tava em Araripina, o senhor falou para mim, volta pra base. Aí era 8 horas da noite, eu fui e de pé, bem no coisa, dá 2 metros de profundidade assim. Eu fiquei onde a parede não tinha caído, eu olhei para dentro. Quando eu olhei para dentro, Deus ministra no meu coração dizendo, desça, limpa e reconstrua. Uau. Porque o sonho não é seu, o sonho é meu. Uau.
E aí ele começou a ministrar meu coração, que há muitas pessoas que ele tem promessas, propósito, mas os seus postos estão entulhados. A sua vida está entulhada. E quem precisa fazer isso não é ele. É nós que temos que tomar atitude. Sim. Deus não ia descer lá do céu e limpar o tanque, não. Eu preciso descer, capar, limpar, reconstruir. Falei, então reconstrua, porque o resto eu faço. E aí, na hora, Deus já falou comigo, dias depois, gente, vamos reconstruir, vamos embora limpar. Descemos, pá, limpamos o tanque, fizemos. Aí você pôs alvenaria, não? Não, já era de alvenaria. Já era alvenaria? Já era alvenaria. Derrubou a parede de alvenaria. Uau! Aí falei, pronto, agora vamos... Terminei o tanque, feliz, agora falei, consegui a oferta. Pra água. Da água. Enchi o tanque. Ai, que felicidade, cara. Aí não caiu. Não. Aí você já tinha estudado a... Não, a parede ficou perfeita já. Porque assim, na verdade foi o problema Afinal, que... você é um pedreiro bom, né? O problema é que a pressão da terra choveu muito e o coisa vazio, ela vai pra dentro. Pode ser a parede grossa que for, entendeu? Agora, se tivesse água, teria suportado. Aí tinha suportado. E aí construí novamente, enchemos o tanque, falei, agora eu doido pra ir pros barreiros, pegar peixe pra soltar. Cara, quando eu vou no outro dia, olho no tanque, o tanque tava lá embaixo. Quando eu vou no terceiro dia, a água tinha sumido. Aí eu fui orar, falei, Deus, por quê? Eu pensando comigo, por quê? Cara, Deus me disse uma vez no meu coração. Tô testando a sua perseverança. Uau. Pra ver tanto tá capaz. Eu falei, o senhor sabe que eu não desisto. Eu falei pra ele, o senhor sabe que eu sou teimoso. E aí eu falei, aí mandei uma foto com um amigo. Falei, qual é a ideia? Ó, eu falei, tenho duas opções, ou azulejo, ou tá com manta asfáltica. Ele falou, quanto fica o orçamento? Eu falei, tal. Então falou, pode fazer então. Fui lá, em Petrolina, viajei a 400 km de volta, comprei as mantas. 5 horas da manhã, um dia, 8 horas da manhã, pulei dentro do tanque com um amigo meu, pra colar as mantas. 5 horas da manhã, nós saímos dentro do tanque, o tanque prontinho. Nós enchemos o tanque e já soltamos peixe. Uau. Hoje eu tenho peixe de uns 3 quilos lá hoje. Que legal. Inclusive, agora vou tirar a remessa agora. Esse dia tiramos 3 caixas de um dos tanques pequenos, porque eu ampliei. Hoje eu tenho 3 tanques de peixe. Com água do peixe eu produzi tomate. Que legal. Eu vi a colheita. Colheu muito tomate. Colhemos muito tomate, colhemos com a água do planto coentro, planto cebolinha, pimentão. Aproveito tudo, entendeu? E, inclusive, tem um projeto agora para mim fazer um campo gramado para usar essa água do peixe, para colocar um campo gramado. Que Deus colocou no meu coração, cara. É sertão, é seco, mas eu quero um campo gramado, eu quero gramado, não quero sintética. É o Israel que Deus colocou no seu coração. Mas, e as alfaces, irmão? Daí, vai vendo. Eu tô encucado porque eu acho lindo demais ver aquelas alfaces lá no... Vamos lá. E aí, pronto, terminamos a parte do tanque, vamos produzir alface. Tá, e vocês vendem o peixe, consome parte? Consome, vende, consome, comercializa, faz de tudo, entendeu? Vai caravanas, as próprias caravanas que vão fazer impacto lá, compram o nosso produto. Que legal. Carne, compram alface, compram coisa, entendeu? Isso já ajuda na despesa da base. E aí eu falei, pronto, quando Deus falou a primeira etapa, concluí a etapa do coisa, Deus falou que ia criar peixe e alface. Quando foi em 2018, eu tava fazendo um domingo sem fome e eu perguntei para as crianças assim, qual é o sonho de vocês? Algo que vocês nunca comeram na vida de vocês. Eles falaram para mim que eles queriam comer salada. Que isso. Nunca tinha comer salada, queriam comer alface. E as crianças da cidade não querem salada, que tem todo dia. Ô, mas que diferença, né? E aí, pastor... Eu pego e falo assim, bom, tudo aquilo que Deus coloca no meu coração que eles querem, eu vou correr atrás para mim realizar o sonho deles. Esse é o meu propósito. Assim, eles não sonham, mas eu sonho por eles. Deus colocou lá para sonhar por eles. E aí eu fiz um vídeo, postei, uma menina lá de Araripina falou, Alex, eu vou doar o alface, vem aqui buscar. Eu viajei 120 quilômetros para buscar um pé de alface. Cheguei lá, ela só me deu um pezinho de alface, que não tinha. Cheguei lá, uma sacolinha assim, ela me deu aquele pezinho de alface. Tava chovendo. Cara... que eu gastei de gasolina, são 120 quilômetros, estrada de chão. E eu peguei aquele alface e saí de lá chorando, mas nunca murmurei, nunca reclamei nada. Porque eu sei que em tudo Deus tem um propósito. Tudo. E eu peguei aquele alface e voltei pra base. Comprei repolho, tomate, fiz um monte de mistura de salada e servi para as crianças. E aí Deus fala comigo, isso em 2018. Rodo 120 quilômetros. Quando foi 2018, Deus fala pra mim que ia me dar, que eu ia cultivar alface na água, num lugar que não tem água, cara. E aí, falei, vamos fazer hidroponia. Fui lá, montei uma estrutura,
Aí entrou um agrônomo em contato comigo que ia me ajudar. Quando ele começou a ver a estrutura, ele começou a colocar eu lá para baixo, dizendo não vai dar certo, é muito baixo, o alface não vai resistir, não sei o quê. Eu só pensei comigo, para trás de mim, Satanás, isso aqui foi Deus que me deu o projeto, eu não vou. E eu sou teimoso, eu vou fazer, eu vou avante, porque Deus falou comigo que é assim. Eu vou seguir a direção de Deus. Aí eu falei pros meninos assim, vamos plantar. Cara, plantamos alface. E aí você pôs umas estacas de 1 metro, assim, 1 metro e pouco, Isso, né? isso se chama as bancadas. A gente faz as bancadas. E aí põe o cano. Põe o cano, aí você coloca os nutrientes, todos os nutrientes que a terra tem na água. A água dentro do cano e o nutrientezinho é um remédio ali, é um suplemento. Já misturado na água. Essa água tá numa caixa lá embaixo, que vai por gravidade de uma caixa maior, fica em cima, e uma bombinha que fica jogando 24 horas a água, ela fica circulando, e o alface fica ali com a raiz na água. Né, na água, então vai começar produzindo. E quando é abril de 2021, eu tô cultivando 2.400 pés num lugar seco, cara. Sensacional, meu Deus. 2.400 pés. E aí Deus colocou no meu coração, falou, não, vou ampliar. Uau. Só que, cara, Deus me deu uma ideia, eu falei assim, eu gastei pra caraca pra fazer estrutura metálica. E eu falei, não, eu tenho madeira no mato. Claro. Eu tenho fio de arame farpado. Fui lá, cara, Deus me deu uma ideia, fui pro mato, peguei uns meninos na roça, fomos pros matos, entramos debaixo dos coisas, cortamos as madeiras, os palanques, fincamos, fizemos um coisa, passei fio de arame, fiz uma hidroponia maior, para mais 4.000. Uau! E aí começamos a cultivar, nossa, ficou muito melhor do que a outra. Hoje nós estamos cultivando só na base 4.000 pés de alface, 2.000 pés de coentro, de molho, não é pé não, 2.000 molhos de coentro por mês. Estou produzindo tomate, estou em teste de tomate na água também, já deu certo. Fiz o teste lá. Sério? E quando eu chegar lá agora, meu projeto é ampliar para 500 pés de tomate só na água. Eu quero plantar lá, né? E aí temos o Vale da Bênção, que é 30 quilômetros de lá, né? Uma outra base. Exato, uma outra base. E onde vive 13 famílias que abaixo da linha da pobreza, situação muito difícil, e Deus tem transformado aquele lugar. E tem alface lá também. Estamos montando a hidroponia lá, com um poço que nós furamos também, conseguimos furar um poço, que foi um milagre extraordinário que Deus fez. Eu vi você no Instagram, vocês estão construindo um banheiro comunitário, o que é isso? Não tem banheiro lá, cara. Meu Deus. Eles não têm banheiro, porque assim, pra você ver... Como é que eles fazem as necessidades? No mato, cara. No mato. As mulheres tomam banho, assim, na cisterna, tiram a roupa, não tá nem aí. E as crianças, são 25 crianças que tem nesse povoado e tal. Então, assim, Deus colocou um propósito no meu coração de construir as casas nesse lugar, de mudar aquele lugar conhecido como Petu. E quando foi na pandemia, eu tava fazendo a construção de uma casa lá, e eu tava vindo de Oricuri pra coisa, e eu comecei a falar com Deus dentro do carro, e eu recebi a presença de Deus muito forte. Ele falou pra mim assim, e aquele lugar se chamará Vale da Bênção, porque o meu reino se manifestou naquele lugar. Então hoje a gente chama aquele lugar de Vale da Bênção. Construímos já 4 casas. Isso, você constrói casa para as famílias. Para as famílias. A gente arrecada ofertas, a gente constrói e doa essas casas sem eles ter custo nenhum. A terra é deles. A terra é deles. E a gente constrói as casas, doa essas casas. Inclusive, uma das casas que nós construímos o ano passado, a menina acordou à noite. Aí eu cheguei lá no outro dia perguntando, Ana, tudo bem, filha? Ela falou, tá nada, pastor. Ela levantou a blusa, tava toda arranhada, os ratos vieram mamar nela à noite. Meu Deus. Estava toda cortada por causa dos ratos. Meu Deus. E aí... Então ela não tinha casa, né? Não, ela morava numa casa de taipa. E os ratos invadiram e ela casa, tava amamentando, eles foram... E à noite eles iam lá, sentindo o cheiro do leite. Deus. E ela recebeu vários ataques. Aí a gente construiu a casa dela, hoje ela é convertida. O esposo dela hoje trabalha mensalmente pro projeto. Você já construiu quantas casas? 18 casas no total, entre Serra e lá. Entendi, que maravilhoso. E quanto custa uma casa? Hoje é cerca de 35 a 40 mil hoje, reais, por causa aumentou demais na pandemia. Exatamente. Eu sei, eu fiz uma reforma, aumentou demais. Então, se alguém que está assistindo a gente quiser doar uma casa, só a gente vai pôr os dados dele aqui na descrição. Exato. Meu irmão, você pode entrar em contato com a Missão Luz, mas você não precisa também. Você pode entrar em contato direto com o Alex e falar, eu quero dar uma casa. Faz um Pix de 35 mil reais. Isso para alguns é nada.
É nada. Deus tem dado dinheiro para muita gente. Né? E mesmo no meio de tanta luta, muita gente tem enriquecido, Alex. E assim, e Deus também tem dado coração bom para muita gente. Verdade, eu creio. Então, esse é o nosso propósito, é mudar aquela Então, vocês têm alface. Um dia eu vi maracujá, parece, não tinha? Sim, maracujá, pitaia, pitaia, irmão. Você tá metido, Alex. Pitaia. Eu não sei nem que gosto que tem a pitaia. Bananas, eu planto banana, a banana nanica, a banana maçã, a banana... Três esquinas lá. Tomate, eu vi você escolhendo vários engradados. Mel, eu tenho uma colmeia de mel lá de 40 caixas de abelhas. Agora eu consegui ampliar. Só esse ano eu tirei 14 baldes de mel de 25 litros. Tá lá pra vender. Se alguém quiser comprar, só entrar em contato. Isso, que legal. Distribui pra todo o Brasil aí. Que legal. Você tava falando pra mim também da mandioca, que você tava dando mandioca pros porcos. Exato, cara. E alguém foi uma voz de Deus lá. Exatamente. A gente pegava a mandioca, né, e... moía para fazer a ração pros porcos e recebi uma direção de Deus através de um amigo nosso lá, da gente fazer farinha, né, e dar só a casca para eles, né, aí você faz a casca pros porcos, você seca a casca, você bate nela na forrageira, fica uma raçãozinha muito top pros bichos também. E a gente tava acabando jogando dinheiro fora, tava comendo a farinha e a goma, né, que são dois produtos importante da mandioca. Então a gente emprestamos uma caixa de farinha, alugamos e começamos com a rocinha de mandioca que eu tinha para os porcos, fazer farinha. Aí comecei a fazer farinha, fiz 40 sacos de farinha, cara, e 500 quilos de goma. Falei, não, o negócio é bom. A gente pode ampliar e gerar renda. E aí, no caso disso, apareceu um senhor que queria vender um forno, uma forrageira, um catitu, que é o que moe a mandioca, e uma prensa. No valor X, parcelado, eu poderia trabalhar, pagar, vender a mandioca e pagando. Falei, não, fechei negócio. Cara, igual hoje vocês têm uma produtora de farinha. Hoje a gente produz farinha, né? Estamos lá hoje produzindo cerca de 40 até 50 sacos, depende da coisa, por semana. Eu vi também uma foto do feijão. O que é esse? Cara, feijão foi um negócio muito doido também. Eu ganhei uma oferta de R$2.000. Esse pastor me deu uma oferta pessoal pra mim ir pro shopping, comprar um tênis, coisa. Sair, divertir. Levar a patroa, tomar um açaí. Só que aí Deus falou pra mim, não. Ele falou assim, você vai empreender. Ele me levou na passagem da parábola dos talentos. Ele falou, você vai empreender. Aí eu peguei esses R$2.000, fui lá e aluguei uma terra por R$1.000, 11 tarefas. Com os outros R$1.000, eu aluguei um trator e comprei a semente de feijão, plantei o feijão. E aí, colhi 40 sacos de feijão. Meu Deus. Daí nisso já tinha... Isso que gera quanto? R$220 um saco de feijão, 280, depende do valor. De 8 a 10 mil. De 8 a 10 mil. E R$1.000 o aluguel da... Isso, meu aluguel. Gastei o quê? R$2.000, você ainda consegue lucrar, né, no caso. Mas vai vendo. E aí, quando foi agora no começo do ano, era tempo de colheita, só que daí eu ampliei, eu comecei a alugar mais roça e tal, eu colhi 123 sacos de feijão. Aí eu tava em casa, dormindo, e de manhãzinha, tava amanhecendo, eu ouvi a voz do Senhor dentro do meu quarto, muito claro, cara. Levanta e registra a marca de um feijão em empacota. Uau. Ele falou comigo desse jeito. Aí eu levantei, levei aquele susto, falei, quê? Foi o senhor que falou comigo? Eu falei assim, se o senhor falou comigo, então eu vou para São Paulo. O senhor vai usar alguém para me dar uma máquina. Se o senhor me der a máquina de empacotar feijão, eu sei que foi o senhor. Aí nisso eu tinha uma pessoa que começou a me seguir. Você sabe, Alex, eu acho que você também é muito ousado. Isso é um sinal de pessoas de fé que servem a Deus. A ousadia tem que estar junto. Tem que estar. Porque tem que ter coragem para viver as coisas que Deus fala. Cara, né? tem que ter. Porque aparentemente é impossível, cara. E uma pessoa começa a me seguir pela rede social sem eu conhecer. E aí a gente convida para tomar um café em São Paulo, a gente senta e começamos a conversar, ele fazendo um monte de perguntas. Eu falei, mas como assim que Deus fala com você? Aí Deus fala. Ele era cristão, novo convertido? Novo convertido, se converteu lendo a Bíblia, pra você ter ideia. Faz legal. 1 ano e pouco que ele se converteu só lendo a Bíblia. Ele nem tá frequentando a igreja ainda, pra você ter ideia. Algo muito de Deus mesmo. E aí ele começou, mas como que Deus fala com você e tal? Aí eu comecei a explicar. Aí ele falou assim, aí eu comecei a dar o testemunho, né, de confirmação. Eu falei, então tá bom. Aí você contou essa lance do feijão? Eu contei do feijão, eu falei, tá bom, então eu vou dar a máquina pra você. Ah, meu Deus. Ganhei a máquina de feijão, hoje a gente tá pacotando feijão também. Registramos a nossa marca, Serra do Inácio, né?
E agora também a gente vai fazer o empacotamento da farinha e da goma de tapioca, que é goma seca. Legal, que legal. Se Deus quiser, um dia vai estar aí no Brasil todo. Que legal, meu Deus, que maravilha. Ô Alex, ó, eu quero agradecer você e a Leide que está aqui fazendo essa parte do marketing digital, filmando, registrando e postando, porque a sua fala, ela nos estimula muito, ela nos motiva, ela também nos confronta, viu, Alex? Você traz alegria e perturbação ao mesmo tempo. E isso é muito de Deus, porque isso nos tira do cômodo, isso nos tira do nosso lugar seguro, porque você é um testemunho vivo, né, da ação de Deus. As pessoas, eu lembro que a minha sobrinha, que te conheceu há alguns anos, ela dizia assim, tio, as pessoas falam que depois que o pastor Alex chegou lá, os filhos dela pararam de morrer. Irmão, isso é muito forte, isso é muito forte. Ela contou que você pegou uma criança no colo e depois você voltou na casa lá e essa criança tinha morrido de fome, né? Isso te marcou muito, isso te motivou. E ver tudo que você tem feito é muito lindo, isso nos motiva, isso me dá uma alegria muito grande da gente como Missão Luz ser parceiro de vocês. Você nos abençoa, nos edifica, nos estimula. E é um privilégio a gente ser parceiro, a Missão Luz ser parceiro de vocês ali no Vale do Inácio. Na Serra do Inácio, desculpa. Eu queria, assim, pedir para você que está nos ouvindo, pega você tá vendo no YouTube aí, tem uma setinha aí de baixo, já clica nessa setinha, já manda esse programa para as pessoas que você conhece, que tem coração missionário, que tem coração para ofertar, para eles conhecer o projeto ali, Missões Além das Possibilidades, vai ter um Instagram, link, tudo aí. Isso precisa chegar muito longe, porque não há limites. Qualquer ajuda que chegar é importante, é bênção, porque a miséria ali ao redor deles é muito grande. Quantas famílias vocês atendem hoje? Hoje é cerca de 60 famílias só na Serra. Só na Serra ali. Mais 13 embaixo, no Vale da Bênção. E hoje, a Cara Branca, hoje é mais ou menos umas 500 famílias, mas a gente não alcança todo mundo, mas... já está começando ali. Na verdade, umas 40 famílias a gente já atende. E nós estamos falando de quantas pessoas diretas, assim, somando essas famílias? Diretas, eu estou falando aproximadamente umas 800 pessoas, 800 no mínimo. Pessoas. Isso, no mínimo. Maioria criança. Maioria criança. Então, assim, não tem limite, gente. Precisa de roupa. Você viu que as crianças usam roupa a semana inteira, tem que trocar, porque eles não tomam banho. Precisa de roupa, precisa de material escolar. No Dia das Crianças, já me comprometi com o Alex, nós vamos fazer campanha de doação. Eles querem atingir 500 crianças, 500 crianças, exato. Então, assim, já manda esse vídeo, já manda, já ajuda. Você que está no campo missionário, que está ouvindo isso, pega esse exemplo do Alex para você empreender, para você criar coisas. Olha, Deus deu para ele fábrica de farinha, de feijão. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. As limitações não estão parando ele. É muito estimulante ouvir vocês, sabe? Muito mesmo, muito motivador, testemunho vivo. Nós estamos do lado de cada corda, eu falo isso para os irmãos, a gente tem que ficar firme em oração, orar por vocês. Ele estava falando que vai orar, a pessoa manifesta demônio, às vezes com o neném no colo, tem que segurar o neném. É muita batalha espiritual. Então a gente tem que orar e ajudar com aquilo, com os recursos que a gente tem. Alex, eu quero te agradecer por você ter dado sua vida pelo reino de Deus. Isso é um confronto para nós, como eu falei, você traz alegria e confronto. Mas é muito bom. A gente continua firme aqui orando, sendo parceiro. Eu quero ir lá, quero estar lá junto com vocês, filmar mais, tirar mais foto para o pessoal estar conhecendo cada vez mais. Amém. Deixa uma mensagem final aí para quem está assistindo. Pessoal, quero pedir para vocês seguir meu Instagram, Missões Além das Possibilidades, também o nosso canal, Além das Possibilidades, lá no YouTube, para a gente fortalecer e alcançar muito mais vidas, né? Porque através disso eu sei que teremos um alcance maior. Deixa minha gratidão, pastor. Muito obrigado pelo apoio, por cuidar de nós, né? E isso eu vejo a Deus, né, cuidando da gente através de cada um de vocês. Então, deixo aqui minha gratidão. E estamos lá de porta aberta. Se você quiser conhecer o projeto pessoalmente, quiser ir lá na nossa base, nós temos uma base, nós moramos lá, servimos lá todos os dias temos aula, são alimentação. A gente serve todos os dias, passou praticamente 100 refeições diárias, de segunda, de domingo a sexta-feira, só o sábado que não. E todos os dias temos atividades. Então, vocês estão convidados. E nós não falamos um assunto muito importante, nós vamos ter que fazer um compromisso de gravar depois. Vocês estão alfabetizando crianças usando a Bíblia. Exatamente. E é um projeto que vocês pegaram de alguém que já tem. Deus
Na verdade, a gente ia fazer uma escola normal pelo MEC, só que Deus me deu a direção que era pra gente colocar uma escola de alfabetização através da Bíblia para ensinar princípios de mudança, porque ele falou para mim que aquele local só seria mudado através das próximas gerações, então que era para mim preparar as gerações futuras num lugar cheio de maldição. Não dá tempo não, Cara, isso vai ser outro programa, vai ser outra, quando a gente vamos for marcar lá, a gente filma, quando a gente for lá, a gente filma, porque isso também é top. muito novo, muito top. Eu quero agradecer você por ter assistido, agradecer você por estar compartilhando esse vídeo, agradecer você por ofertar e por orar por eles, pelos missionários. Fique firme, cumpra o chamado de Deus, não abra mão de interceder, de clamar a Deus por tudo que tem acontecido. Pastor, só um aviso. Fique à vontade. Dia 20 a 23 de outubro, isso. Nós vamos ter a nossa segunda escola de missões lá, que chama Impacto Sertão. Será uma escola de curto prazo, né? E a gente tem um link de inscrição e só 100 vagas, né? E já tem umas 50 preenchidas. Já tem. E será 50 vagas, então será de quinta ao encerramento no domingo à noite. E vai ser algo muito especial que a gente está preparando, com prático e tudo. A gente vai pôr o link também, se você quiser ir, já entra, já faz sua inscrição, já fica sabendo dos custos e tudo, e vá lá pro Sertão participar dessa escola com o pastor Alex. Amém. Meu irmão, obrigado. Eu que agradeço. Deus, Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Foi muito bom, não foi? Muito bom a gente poder participar de uma conversa assim. E eu sei que você também, assim como eu, foi muito edificado ao participar deste programa. E se você quiser perguntar alguma coisa, deixe aí a sua pergunta. Ou se você quiser ser um contribuidor de missões, também pode se manifestar, que nós damos para você toda a orientação de como contribuir. Um abraço.